Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Sandro Costa Informática. Hoje nós vamos falar mais um pouco aqui sobre JavaScript, ok? Esse vídeo aqui é especificamente sobre objetos. Então, é objetos nativos do JavaScript, né? Então, o que você tem que entender é o seguinte: existem ambientes que você vai desenvolver, que você vai executar os seus códigos, você vai desenvolver códigos em JavaScript e vai executar também aplicações. Essas aplicações, algumas delas dependem do navegador, depende do browser. Browser e navegador, eu estou me referindo aqui à mesma aplicação web, tá? Então, vai depender do navegador. E algumas aplicações que você vai desenvolver e você vai também executar, elas não dependem do navegador. Essas aplicações, elas podem ser desenvolvidas de forma autônoma, né, com a linguagem JavaScript, tá, sem depender do ambiente do navegador. Só que cada ambiente, vamos falar dessa forma, né, cada ambiente ele tem métodos e propriedades que são exclusivos àquele ambiente e também tem métodos e propriedades que são iguais aos dois ambientes, ok? E a forma de desenvolvimento também é muito parecida, é igual. Mas existem coisas diferentes. E só isso que é importante saber. Se você vier aqui no browser, por exemplo, você encontra métodos que são específicos do browser, por exemplo, né, do navegador. Por exemplo, você tem lá no seu index.html, tem lá no seu arquivo HTML, tem aqui uma UL, uma LI, né? Eu poderia ter aqui um menu desenvolvido aqui também com né, com links e assim por diante. Eu poderia ter imagens aqui, eu poderia ter elementos aqui dentro, certo? E esses elementos, deixa eu mudar uma coisa aqui, deixa eu colocar aqui no título aqui, às vezes eu até esqueci de colocar em alguns, mas vou colocar aqui, vamos lá. Então, esses elementos, eles podem ser selecionados, tá? No navegador, aqui no script, você pode selecioná-los dessa forma aqui. Por exemplo, ó, const, eu crio uma constante e coloco aqui, por exemplo, o L. Coloco um sinal de igual, aí eu coloco document, ponto. Olha só, query selector. Esse query selector aqui, ele é exclusivo do browser. Vou pegar a UL aqui, tá? Então peguei a UL, vou salvar. Agora, se eu quiser, aqui ó, console.log, vamos colocar aqui o L. Salvar. Então eu tenho aqui o meu elemento selecionado, tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Esse query selector all, né? Você não vai encontrar isso aqui, por exemplo, no Node. Por quê? Porque isso aqui, na verdade, essa função, ela é própria, ela é específica do navegador. Se você pegar, por exemplo, o Node, eu vou abrir o Node aqui, ó, vou digitar na caixa pesquisar aqui, ó, Node, tá? Eu já tenho aqui preparando o seu ambiente para fazer essas aulas, vou deixar aqui em cima no card para você. Então eu tenho o Node aberto, que se eu procurar aqui o query selector, por exemplo, né, eu não vou encontrar, entendeu? Porque não tem. Eu poderia pegar aqui, ó, e criar, não tem nem como, eu não vou nem utilizar, porque não tem como, não tem. Mas eu vou ver algo assim que a gente deveria achar. Por exemplo, aqui, ó, se eu vier aqui no navegador, ó, um node list, né? Node list. Opa, letra maiúscula aqui, certo? Node list. Então eu tenho aqui o node list, ó. Eu vou dar um enter, tá? Eu tenho o node list aqui. Tá aqui, ó. Se eu vier aqui no node list, tá vendo? Eu também não vou encontrar. Então, existe algumas propriedades, só isso você tem que saber. Existe propriedades e métodos que não dependem do navegador, tá? Não pertencem ao ambiente do browser para desenvolvimento, você não vai precisar dele para executar. E existe, porque você pode criar aplicações que são independentes do navegador. E vão fazer, nesse caso, elas são encontradas, elas pertencem, elas são nativas de aplicações como o Node.js. E no caso do navegador, você encontra sim aqui, como o Node List, né? Como eu já falei para você, como o Query Selector,
você vai encontrar. Então, existe aqui propriedades e métodos que são do navegador especificamente, ok? Então, é interessante que você tenha em mente isso. O Node.js e o browser não são as mesmas coisas, portanto, né, tanto um como o outro vão ter recursos diferentes para que você possa utilizar. Uma outra função também que a gente encontra no navegador é isso aqui, ó, alert, né? Se você colocar alert aqui e colocar aqui, ó, olá mundo, e você pegar e der o enter, opa, peraí, alguma coisa está errado aqui. Alert, olá mundo, pronto. Aqui vou salvar. Aqui, ó, olá mundo, tá vendo? Ó, olá mundo. Deixa eu limpar aqui para ficar mais bonito. Então você tem aqui, né? Vou criar o alert de novo, tá? Vou dar um enter. Você tem aqui, ó, olá mundo. Essa função, ela é específica de navegador. Você pegar aqui, colocar aqui olá mundo, ó, alert, né? Alert. Vou abrir aqui os meus parênteses, vou até executar aqui. Vou colocar string certinho aqui, ó. Olá mundo, né? Vou dar o enter aqui, ó. Eu não tenho, tá vendo? Vai me dar um erro. Porque, ó, não está definido, né? O alert is not defined. Quer dizer que não tem definição para ela, tá? Então, é isso que eu queria que você soubesse. Embora eu possa criar constantes aqui, com certeza, a forma de você criar, ela é a mesma, só que é interessante você saber que tem propriedades e métodos diferentes. Deixa eu limpar aqui. Minimizar. Browsers diferentes, hoje a gente tem o navegador, o Firefox, nós temos aqui o Google Chrome, temos o Edge, que também é da Microsoft, temos o Safari, que é da Apple. Esses navegadores que são diferentes entre si. Então, existe... Porque houve uma época, na verdade, em que teve a guerra dos browsers. Houve sim o chamado Guerra dos Browsers. Tá? Isso aconteceu entre 1995 e 1999. O que significa isso? Que não tinha um padrão, né? Não tinha uma consistência estabelecida entre eles. Então havia muita diferença. O que rodava no um, muitas vezes não rodava no outro, entendeu? Então, ainda hoje, há diferença entre os browsers. Pode ser que aconteça sim alguma incompatibilidade com algumas funções quando você desenvolve. Por isso que é importante você testar. Na maioria das vezes, há grande compatibilidade. Isso é muito importante de falar. E também a maioria das propriedades e métodos, os mais usados, eles são sempre a mesma coisa, são iguais. Como o Quero Selector All, por exemplo, né? Um alert aí, um for each. Você vai usar sempre do mesmo jeito, né? E com as atualizações também, pode surgir alguma diferença, tá? Pode ter alguma implementação de alguma propriedade, algo que seja diferente. Houve uma época que foi difícil, né? Então, assim, o que mais mudou o JavaScript mesmo, na verdade, foi a atualização dele em 2015, que é o S6. Isso foi o que mudou mais. Então, os navegadores que não tinham, por exemplo, se atualizado nessa época, que manteve essa diferença, tá? Que não possuíram algumas implementações novas aí. Então, tinha muita coisa que já não estava rodando. Se você escrevesse, por exemplo, um código em S6, certamente ele não ia rodar no navegador que não tivesse passado por essa atualização, um navegador que fosse mais antigo. E isso era resolvido através de ferramentas que pegavam, que ainda hoje pode ser utilizada, tá? Tem códigos que foram escritos na forma antiga, que ninguém quer mexer neles hoje. E é possível você escrever, se você não conhece, se você quer escrever na forma atualizada, você pode escrever. Mas existem ferramentas que vai converter esse código à forma antiga. Ferramentas como Babel, por exemplo. Ele vai converter o código da forma antiga, você vai entregar esse código para o teu cliente e ele vai rodar. Tá? Então, isso também é uma coisa que é importante saber.
Eu me lembro que estava fazendo um efeito scroll, né? Uma vez, um efeito scroll suave, e ele não funcionava em todos os navegadores. Agora, claro, agora sim a compatibilidade estão cada vez mais atualizados, está cada vez mais consistente, mais padronizado, né? Então, mas mesmo assim é possível dar um jeito, é possível de você fazer uma modificação no código e ele vai rodar. O JavaScript passou por uma mudança muito importante, como disse, em 2015. O padrão da linguagem JavaScript é chamado de ECMAScript. Esse é o padrão. Existem padrões que são estabelecidos pela ABNT, por exemplo, né? Existem padrões que são, por exemplo, da ISO, padrões que são aí da ITIL, né? Tem padrões. E existem padrões também, aqui no caso dessa linguagem de programação, o JavaScript tinha um padrão, que era o ECMAScript. Então, o padrão dele. E isso é diferente de JavaScript, porque JavaScript, na verdade, é a implementação do sistema, né? É a implementação. O padrão é o ECMAScript. E o ECMAScript, essa atualização de 2015, foi a atualização que mais modificou o JavaScript, né? Foi onde surgiram, inclusive, as constantes, que não tinha, né? O caso let. Quando você escrevia com var, então o var ele vazava do escopo, causava alguns problemas, inclusive de segurança. E agora não, agora está mais seguro. Outra coisa também, também foram as Iron Functions, né? Também, que formas novas também de você escrever. A template string também faz parte dessa atualização. O ECMAScript, ele é, na verdade, uma abreviação. ECMAScript é o ES, né? Então, essa atualização que a gente fala ES6+, por exemplo, ES6, atualização 2015, né? ES6+, é uma atualização. E esse ES, ele é uma abreviação para ECMAScript, do padrão do JavaScript. Também o JavaScript também trabalha com os navegadores, né? Os navegadores, eles têm a sua engine. E as engines, né, são elas que interpretam, né, os códigos que a gente escreve para ser rodado, por exemplo, no navegador. Então o V8 é a engine do Google Chrome, o SpiderMonkey é a engine do Firefox, né, o Mozilla, o Chakra é a engine do Edge e o JavaScript Core é a do Safari, né, o navegador da Apple. Entendeu? E essas engines, na verdade, que interpretam o código que você escreve em JavaScript. Mas para facilitar toda essa, vamos falar assim, guerra, né, que existiu, e ela foi diminuindo, hoje já não tem mais, eles estão bem padronizados, mas ainda essas diferenças que existiram ainda há pouco tempo atrás, de que existia muito código na forma antiga, códigos que rodavam no navegador e não rodavam no outro. Como se queria resolver esses problemas, então foi desenvolvido bibliotecas. Algumas bibliotecas, o que são essas bibliotecas? Elas eram, na verdade, uma plataforma com vários códigos prontos que ainda existe, que facilita muito a vida do desenvolvedor. Existem outras bibliotecas, o Python tem bibliotecas enormes, né? No caso, nós vamos falar aqui do jQuery, né? jQuery é uma biblioteca JavaScript com códigos prontos e essa biblioteca ela foi desenvolvida com esse propósito. Porque hoje, por mais que está muito bom hoje, houve uma época que estava melhorando isso. Então ela resolvia esse problema de padrão, de incompatibilidade, problema de inconsistência, né, entre os navegadores. E ela também adicionou funcionalidades, por exemplo, que não existiam, nativas no navegador. Foi criado códigos que resolveram esses problemas. Então, a biblioteca, por exemplo, para você adicionar uma classe no elemento, não era tão fácil como hoje é. Hoje você coloca lá classlist.add e aí você abre os seus parênteses e coloca a classe, o nome que você quer e coloca a classe ali.
Então não era tão fácil de fazer isso. A biblioteca jQuery, ela desenvolveu uma forma fácil de fazer isso. Você utilizava ali o sifão, né? Por exemplo, div.add class. Você abria os parênteses, colocava aspa e colocava o nome que você queria para a sua classe. Então, hoje já é fácil, hoje é mais fácil de fazer você pega o elemento, div.classlist.add e aí você coloca o nome da sua classe. É mais fácil, mas não foi assim antes, era mais difícil de fazer isso. Eu estou aqui com o Node.js aberto, né? É possível você ver no próprio ambiente se existe a função que você está procurando ou não, tá? Então, se você vier aqui, ó, colocar typeof, tá? Typeof, você coloca lá, por exemplo, Node.list, né? Eu sei que não existe, tá? Node.list, que é do navegador. Ó, ele dá indefinido, tá vendo? Se eu vier aqui, typeof, e eu colocar Node.list, existe, tá vendo? É uma função. Então você pode procurar colocando o typeof, tá? Se eu vier no navegador aqui, ó, vou colocar array, por exemplo. Typeof. Então typeof, vou colocar assim, ó. Espera aí. Coloca a tecla para cima assim, ó, que ele vai escrevendo. Então vou colocar aqui, ó, array. Array, tá vendo? Agora eu vou vir aqui, tecla para cima também, colocar array. Ó, tá vendo? Então você vai procurando aqui, ó. Será que tem? Será que você procura por aqui? Se a função aparecer, porque existe. Se não aparecer, the undefined, é porque não existe. Por exemplo, alert, ó. Alert não vai existir, ó. Alert, certo? Ó, não existe, ó. Agora aqui no caso, o alert já vai existir. Ele existe aqui, ó, tá vendo? Até saiu aqui. Se tivesse escrito alguma coisa ali dentro. Olá, mundo, né? Então, existe, tá vendo? Então você pode procurar por aqui. E se não existir, você também vai saber. É uma forma fácil de saber. E para você entender, assim, como era feito um pouco desses códigos, eles poderiam fazer o quê? Pegar, de repente, né, sei lá, uma função que não existia. Vamos dar um exemplo aqui. Eu colocaria aqui um if, né? Um if. Então, por quê? Porque eu peguei aqui, né, como eu falei para você, typeof, né? Typeof, e coloquei aqui, por exemplo, vou colocar aqui console. Console.log, né? Vou colocar aqui então, typeof. Typeof. E vou colocar aqui, array. Certo? Eu sei que array existe, né? Então, deixa eu salvar aqui. Aqui, ó, uma função aqui. Existe, tá bom, array existe. Se fosse algo que não existia, alguma funcionalidade que não existia, seria possível você, de repente, resolver esse problema com algum código, algo que fosse de alguma biblioteca, e adicionar como? Você poderia fazer assim, if, colocar, no caso, isso aqui, ó. Né? Pega isso aqui, typeof, por exemplo, array, aí você colocaria, por exemplo, array from existe, que ela converte uma lista comum em array, então isso aqui existe, colocaria aqui, por exemplo, igual a undefined, tem que ser entre aspas, tá? Então, igual undefined, coloca isso aqui, abre as chaves. Undefined é quando algo não existe, né? Então, undefined, né? Aqui, tá? Então, undefined é quando algo não existe. Agora você vem aqui, ó, e coloca no caso. Bom, pensa aqui, array.from existe? Vamos ver se existe. Array.from existe, certo? Então, uma forma de você ver assim. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, array.from é igual undefined. Agora eu posso ver isso aqui, ó. Colocar um ponto de interrogação e perguntar se ela é diferente de undefined.
Porque se ela for diferente, significa que ela existe. Então, estou falando aqui, ó, array.from existe. Ela é diferente de indefinida? Sim, ela é diferente de indefinida porque ela existe. Então, eu posso colocar aqui, assim, ó, console.log, tem uma função aqui que acrescentasse o código como ele é, tá? Então, no caso aqui, adicionar o código como é. O código sem adaptação, por exemplo. O código sem adaptação. Certo? Então, vamos ver lá. Adicionar o código sem adaptação. Agora, eu coloco um else aqui. Certo? O caso contrário, porque se ela é diferente de undefined. Falo, não, ela é undefined. Ah, ela é undefined, quer dizer que ela é indefinida. Quer dizer que não existe esse código, não existe essa função que eu quero. Então, eu posso pegar, vou copiar isso aqui. Fica mais fácil, vou colocar aqui. Eu coloco adicionar o código. Vou colocar adaptado. Adaptado. Tá? Você vai colocar a função aqui, tá? Para poder adicionar o código. Como funcionava, no caso aqui? Tá vendo? Então, vai sem adaptação, porque ela é diferente de undefined. No caso, ela é, então ela é. Então, sem adaptação. Repare que aqui, essa array from existe, né? Então, por isso que dá aqui, ó. É diferente de... array from é diferente de undefined. Tipo assim, ela é diferente de undefined. Ela é diferente, então ela deu o positivo, que é aqui em cima. Agora, se falar que não é diferente, que ela é undefined, vai dar o quê? Vai dar o código de baixo, certo? Porque aqui vai dar o resultado negativo. Então, se eu colocar aqui, ó, froms, qualquer outra coisa aqui assim, ó, não tá aqui, ó, adicionar código sem adaptação, vai vir adicionar código adaptado, quando eu salvar, ó. Tá vendo? Tá? Seria isso aqui. Como ela existe, e qualquer outro código que eu poderia colocar aqui, ó, por exemplo, existe o node list? Existe? Vamos ver. Né? Tá vendo? É verdadeiro. O node list, ele é diferente? Sim, ele é diferente. Aí ele fala, colocar código sem adaptação. Poderia colocar aqui, ó, existe. Né? Existe. E aqui, não existe. Ok? Então, existe ou não existe? Ó, tá vendo? Nesse caso, eu posso colocar aqui, node list é diferente de undefined? Sim, ele é diferente de undefined, porque ele existe. Então, existe. Certo? Se fosse algo que não existisse, vou colocar qualquer coisa aqui, ó, que não existe, ele vai dar aqui, ó, não existe. Então, dessa forma, como você está vendo aqui, coisas parecidas, código parecido como esse, falava tipo assim, esse navegador tem tal função? Se sim, então o código vai dessa forma. Se não, acrescenta essa nova função, acrescenta esse código adaptado. E isso fazia com que os códigos se tornassem muito extensos, porque também havia outras coisas, né? Ah, se sim, acrescenta esse. E agora, existe isso nesse navegador? É compatível com isso? Se sim, é assim. Se não, acrescenta mais essa funcionalidade. Isso ia fazendo com que os códigos ficassem muito extensos e isso aí não dava um bom desempenho, uma boa performance para a execução das aplicações. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, dessa explicação, eu vou pedir que, se você não for inscrito no meu canal, me dê essa honra, se inscreva no meu canal, ative as notificações do sininho, faça comentários, compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.